Seja muito bem-vindo a mais uma aula de hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou presidente da Associação Brasileira de Hipnose, sou professor e mentor de hipnoterapeutas e hoje eu estou aqui para falar de uma aula que é importantíssima, mas também básica. Né? Hoje eu vou falar aqui sobre o que é a hipnose. E se você está assistindo essa aula no YouTube, essa gravação, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve também no canal, clica no sininho para você continuar acompanhando esse conteúdo. E vamos falar sobre o que é hipnose. Seguinte, durante essa aula, eu vou estar falando sobre a hipnose como um todo. A gente entende que a hipnose ela tem vários componentes. Ela não é uma coisa, ela é somatória de várias coisas. Então, hoje eu não vou falar dos componentes. Vou falar da hipnose como um todo, o que ela é, vou trazer insights, né? Mas eu vou falar mais desse processo de definição do que sobre o funcionamento dela, tá? O meu objetivo, como disse, não é ficar se aprofundando nos componentes, mas sim falar sobre um todo. E esses componentes por si só, eu vou estar trazendo nas nossas próximas aulas. Tá? Basicamente é isso aí. Bom, quando a gente ouve falar de hipnose, quem não conhece geralmente já pensa em uma ideia de controle da mente, um hipnólogo poderoso, né? Pessoas tendo respostas malucas, uma alucinação, amnésias e por aí vai. Mas hipnose por si só não tem a ver com essas coisas, tá? Na verdade, tem a ver, mas não tem a ver com essa ideia de controle, de domínio. Na verdade, hipnose tem a ver com acessar potencial interno. E é o seguinte, hipnose, sua definição, é algo que está se atualizando. A gente tem a hipnose já há um bom tempo e a gente tem diversas maneiras de se falar sobre o que é hipnose. Então, a gente tem pessoas mais antigas que vão falar de hipnose falando de energia, tem pessoas que vão falar de hipnose falando de subconsciente, tem pessoas que vão falar de hipnose falando de inconsciente, e por aí vai. Então, a gente encontra uma ampla gama de definições e visões com relação à hipnose. Mas, por mais que a hipnose seja várias, que a gente tenha vários jeitos de falar o que é hipnose, ela é uma só. Tá? Por quê? Porque se eu faço certas coisas acontecem. E não importa a definição que eu tenho de hipnose, porque se eu faço, acontece. Então, assim, a hipnose da época do Freud é diferente da hipnose de hoje, mas não a nível de funcionamento, mas sim a nível do entendimento do porquê aquilo está funcionando. Tá? Então, quando a gente fala de hipnose, é sempre interessante a gente qualificar de qual hipnose que está sendo falado. Porque a gente tem visões que, inclusive, têm percepções opostas, paradoxais. E isso confunde, dificulta um pouco mais o nosso entendimento. Né? Mas, assim, a hipnose, o entendimento que o Freud tinha de hipnose, a hipnose de 20 anos atrás, gente, já é diferente da visão de hipnose de hoje. Porque hoje a gente tem a neurociência, né? Consequentemente, a gente está entendendo cada vez mais aquilo que a gente não entendia os porquês, não ou aquilo que a gente dava explicações que não eram tão reais assim. E aí é o seguinte, a hipnose, ela, ela é uma área de estudos científicos, né? A gente encontra muito a hipnose dentro da academia. Porém, por mais que a gente fale que a hipnose a gente encontra lá na academia e tudo mais, vão ter outras áreas do conhecimento que vão aplicar os conhecimentos da hipnose, mas sem falar de hipnose. Como eu disse, a hipnose ela é composta por uma série de elementos diferentes. Ela não é algo. A hipnose é somatória de vários algos. Então, se a hipnose é somatória de vários algos, vários desses componentes, a psicologia estuda, a psiquiatria estuda, mas não chama de hipnose. Né? Vão chamar de condicionamento operante, seja o termo que for. Né? Então, a gente vai ver e vai entender muito do que a gente está falando de hipnose com outros termos. Né? E ter essa possibilidade de estudar esses outros termos, esses outros componentes dentro dessas outras áreas de estudo, como psicologia e psiquiatria, é algo que acaba ajudando a gente a entender de uma forma mais global isso que a gente chama de hipnose. Né? Então, é possível a gente estar falando de hipnose sem falar de hipnose, sem citar o termo hipnose, que é como geralmente a galera acaba estudando na academia. Né? Então, como eu disse, hipnose é algo que tem várias explicações, várias definições diferentes.
E se eu pego, por exemplo, 10 hipnólogos diferentes e peço uma definição, eu vou ter 10 definições diferentes do que hipnose. A gente vai ver que tem hipnólogos que estão discordando uns dos outros. Então, para eu aqui, como professor, estar definindo o que é hipnose, acaba sendo um grande desafio, né? Por causa dessa ampla gama de definições. E eu posso dizer que tem dezenas, talvez centenas de modelos diferentes de hipnose. Mas por mais que existam essas centenas de modelos diferentes, a hipnose ainda é a mesma. Tá? É importante a gente focar nisso aqui. Bom, aqui no Brasil especificamente, a gente tem uma cultura no meio da hipnose, uma forma de se fazer hipnose, que acabou pegando muito, que é o modelo de hipnose clássica do Dave Elman. Né? O modelo do Dave Elman é um dos modelos disso que a gente chama de hipnose clássica. Então, hipnose clássica não é Dave Elman, mas Dave Elman é um modelo de hipnose clássica. Né? O modelo de Dave Elman é um modelo legal, né, até certo ponto. Ele é um modelo muito simplificado, né? Ele também é um modelo que está super desatualizado, mas ele é um modelo funcional. Né? Ele é um modelo que ajuda a hipnose a fazer com que a hipnose aconteça fácil. Né? Porém, eu não acho o modelo mais adequado, né? Porque no fim ele não explica nada. E por mais que ele seja um modelo limitado, um modelo simplista, saiba que existem diversos outros modelos de hipnose que estão muito mais atualizados do que esse modelo. Tá? Bom, se você acompanha as minhas aulas e o meu canal, você sabe que eu falo de hipnose de uma forma um pouco diferente. Quando eu falo de hipnose, geralmente eu estou falando de dois modelos diferentes da hipnose. Principalmente o modelo sociocognitivo da hipnose, ou sociocomportamental, e o modelo ericksoniano de hipnose. Especificamente aqui nessa aula, eu vou falar mais do modelo sociocognitivo, porque ele é um modelo que puxa para a hipnose clássica. Né? É um modelo clássico de hipnose. E o modelo, quando eu digo que é uma hipnose clássica, é porque a forma de se fazer é a mesma forma de se fazer a hipnose de Dave Elman. Tá? Se eu olhar o hipnólogo sociocognitivo e o hipnólogo de Dave Elman fazendo hipnose, eu vou dizer que é a mesma coisa. Porém, quando eu perceber a linguagem, eu vou ver que são visões diferentes. Então, no fim, eu uso mais o modelo sociocognitivo porque ele é uma atualização. Para mim, faz mais sentido, né? Porque ele é mais atualizado a nível científico. Basicamente, é isso aí. Bom, vocês já perceberam que a minha linguagem sobre hipnose é diferente. Isso acontece porque eu estou falando de um modelo diferente. E essa ideia de falar sobre modelos diferentes é algo que vai estar muito presente nessa aula aqui de hoje, porque eu estou para falar sobre uma definição do que é hipnose. Né? Mas, ó, por mais que eu diga que o modelo de Dave Elman é desatualizado ou simples, não tem modelo melhor ou pior. Tá? Não tem. Tem um modelo que funciona. A nível de prática, o que importa é funcionar. Né? E o que eu vejo como problema é a gente estar fechado para um modelo, para um tipo de conhecimento, de acreditar que esse modelo é o melhor modelo, que esse modelo explica tudo, que a solução de tudo está lá. Eu acho que, na verdade, esse é o problema. Né? A gente deveria estar aberto para conhecer a maior variedade possível de visões de hipnose. E isso sim acabar agregando muito para a gente. Né? E aí, se eu pergunto para 10 hipnólogos o que é hipnose, eu posso ver 10 visões diferentes com relação ao que é hipnose. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de hipnose a nível de ciência, a gente vai ter modelos que vão dizer que tem um estado de transe, e a gente vai ver modelos que vai dizer que não existe um estado de transe. Né? Tem modelos que vão dizer que o transe é um estado alterado da consciência. Tem modelos que vai dizer que o transe não é alterado. Que o transe é um estado natural. Tem modelos que vão falar que não existe tal do transe. Né? Tem modelos que vão falar que existe um subconsciente. Tem modelos que vão falar que existe um inconsciente. E por aí vai. Enquanto em alguns modelos, por exemplo, existe a ideia de estado alterado, em outros não vão ter. Se para mim hipnose é um estado alterado da consciência, marketing, por exemplo, não é hipnose. Né? Porque uma propaganda não geraria o estado. Agora, para quem acredita que hipnose não é um estado, marketing é hipnose, propaganda é hipnose. Né? Então, tudo dentro da hipnose é discutível. Literalmente, tudo dentro da hipnose é discutível. Até mesmo
a existência de uma hipnose. Isso é algo importante. E aí, muitos entendem que existe um estado alterado na hipnose e que, quando existe essa visão de estado alterado, existe um pré-requisito para a hipnose acontecer. Ou seja, para que a hipnose funcione, eu preciso estar nesse estado alterado. Esse estado alterado ele acaba sendo um pré-requisito para que a hipnose acabe funcionando. Ao mesmo tempo, quem acredita que a hipnose não é um estado alterado, não vai precisar gerar esse estado de transe para que a hipnose funcione, né? E alguns vão classificar como estado alterado, enquanto outros vão dizer que é natural, outros vão dizer que não existe estado. A realidade é o seguinte, gente, você não precisa bater o martelo com relação a nenhuma dessas definições. Não precisa. Porque a hipnose, ela ocorre independente da existência de um estado, independente de tudo isso. O que importa é, se eu faço X, Y, Z coisas, tal coisa acontece como resultado. E eu digo isso porque não vale mesmo a gente ficar discutindo conceitualmente, achando quem está certo, quem está errado, porque o próprio meio da hipnose vai acabar discutindo isso e dentro de nível científico, né? E aí, a gente vem para algo que eu acho importante aqui para a gente. Quando a gente vai falar de hipnose, a gente tem que entender que hipnose não é uma coisa. A gente fala de hipnose como se hipnose fosse algo, mas hipnose não é algo. Gente, quando eu falo de hipnose, parece que eu estou trazendo um objeto. A hipnose. Não é. Hipnose, primeiro que não é algo, é processo. Não tem forma, é algo abstrato. Segundo, não é um processo, é a somatória de diversos processos diferentes. Quando eu faço hipnose, eu estou juntando a ideia de rapport, de sugestão, de expectativa, de conformidade social, de processo dinâmico, sugestão e tarará, tarará, tarará. Quando eu integro todos esses conhecimentos, eu chamo isso de hipnose. Eu falo isso porque a gente está acostumado a lidar com hipnose como se fosse algo, e não é. Gente, se hipnose é somatória de muitas coisas, a própria definição do que é hipnose já fica complicada, né? Como que eu vou chegar e vou definir, por exemplo, o que é psicanálise? É difícil mudar uma definição de psicanálise, que também não é algo, por exemplo, né? Então, hipnose não é uma coisa, é o conjunto de vários processos, é como uma síndrome, né? Então, ao aprender hipnose, a gente vai aprender vários conceitos diferentes. Eu vou juntar esses conceitos. Quando eu junto tudo isso, eu vou chamar isso de hipnose ou hipnotismo, né? E aí, quando eu falo sobre o funcionamento da hipnose, tem uma primeira coisa que é importante você saber. Sempre que a gente fala de hipnose dentro do modelo clássico, eu estou falando de um processo onde sempre vai envolver algo que ocorre de forma automática, inconsciente, fora da tomada de decisão. Como se tivessem coisas que ocorressem fora da volição, ou seja, sem eu decidir que coisas acontecem. Do tipo, eu estou aqui parado, de repente começam a surgir estados no meu corpo, ou de repente eu começo a ter movimentos involuntários no meu corpo, ou começo a ter experiências que conscientemente eu não conseguiria gerar. Eu, por exemplo, não tenho poder sobre os estados que estão disparados no meu corpo. Não tem como eu falar assim, Roberto, fique calmo. Eu não fico calmo decidindo. Linguagem e emoção são áreas diferentes. Durante a hipnose, eu tenho acesso e controle sobre isso que é involuntário, né? Da mesma forma, durante a hipnose, podem surgir movimentos involuntários. E a ideia da hipnose é justamente notar que existem essas respostas que trazem a sensação de involuntariedade. Gente, esse processo de gerar sensação de involuntariedade, sensação de que tem um inconsciente, é o que faz a gente ter a percepção de que a hipnose está acontecendo. Tá? É isso que vai qualificar algo como hipnose ou não hipnose clássica. Tá? Isso vai ser o núcleo do que a gente vai estar fazendo aqui. Quando eu quero hipnotizar alguém, eu quero gerar essa sensação dessa pessoa estar hipnotizada. E é justamente essa sensação de estar hipnotizado que vai convencer a pessoa de que ela está hipnotizada. E para convencer ela, a gente vai gerar respostas que são involuntárias, inconscientes, respostas que estão fora da nossa tomada de decisão. Então, quando eu estiver hipnotizando alguém,
O meu foco como hipnotista é começar a notar, prestar atenção na presença de respostas que a pessoa não conseguiria gerar. Porque quando essa pessoa nota essas respostas que ela não conseguiria gerar, isso impressiona a pessoa, eleva a expectativa dela e isso gera a sensação dela estar hipnotizado. E quando eu falo aqui respostas inconscientes e involuntárias, eu estou falando de tudo aquilo que está fora da minha tomada de decisão. Processos cognitivos automáticos, processos fisiológicos mais físicos automatizados. Tá? Movimentos, estados, fenômenos, e por aí vai. Um outro elemento que a gente sempre vai encontrar dentro da hipnose é a tal da sugestão, né? Quando eu faço hipnose, eu vou utilizar a sugestão para direcionar a atenção da pessoa e, a partir daí, criar expectativas para gerar experiências alteradas da realidade. É a sugestão que é um mecanismo que vai fazer com que a hipnose aconteça de certa forma. A sugestão sempre vai estar dentro disso. Né? Na verdade, a sugestão é um mecanismo que vai acabar puxando todo o processo da hipnose. Não existe hipnose sem sugestão. Né? Então, aqui eu já tenho dois elementos, né? Que é a presença de respostas involuntárias e a presença de sugestões. Bom, uma outra coisa que você tem que saber, que é importante com relação à hipnose, é que a hipnose sempre vai envolver questões relacionais. Como assim relacionais? A relação entre eu e outra pessoa, né? Sempre que a gente fala em hipnose, vai haver processos envolvendo como empatia, conexão, processos de autoridade, de conformidade social, que são elementos que a gente vai aprender depois. Mas tudo isso são elementos que envolvem uma relação entre uma e outra pessoa, né? E são esses elementos relacionais que vão catalisar para que essas outras coisas aconteçam. Então, muito dessas sugestões vão ocorrer dentro de processos relacionais e essas sugestões vão envolver sugestões verbais e não verbais, ou seja, o que eu falo e o que eu comunico de forma não verbal, meu tom de voz, meus gestos, minha postura, velocidade da fala e por aí vai. E aí, um dos outros núcleos da hipnose é o que a gente vai chamar de expectativa. A expectativa, na verdade, é o combustível para que a hipnose aconteça, tá? A sugestão vai gerar expectativa e a expectativa que vai ser o combustível para tudo se movimentar. Quando eu vou fazer hipnose, eu quero gerar a sensação de que essa pessoa está hipnotizada. E ao gerar essa sensação de que essa pessoa está hipnotizada, ela vai ter expectativa de que mais coisas vão acontecer. Expectativa de que processos hipnóticos estão acontecendo ou vão acontecer ali. E é essa expectativa que vai gerar esse movimento. Sem a expectativa, a gente não tem a hipnose. E a gente vai usar a expectativa do que a pessoa tem sobre o que é hipnose para fazer com que a hipnose aconteça. Eu vou explicar esse mecanismo melhor daqui a pouco, tá? Mas, bom, quando eu vou fazer hipnose, eu vou usar minha comunicação verbal e não verbal para direcionar a atenção, associar a ideia e criar expectativas de que coisas vão acontecer, tá? Basicamente é isso aí. E quando eu falo sobre criar expectativa, eu estou falando de algo muito amplo, né? Estou falando de algo muito amplo. Quando a gente fala dessa forma clássica de fazer hipnose, a gente está gerando essa ideia de criar a expectativa de que ela já está hipnotizada ou de que ela será hipnotizada. Eu quero que ela convencer essa pessoa de que isso está acontecendo ou vai acontecer. E a partir dessa expectativa de que isso vai acontecer, tudo passa a acontecer como consequência desse processo. E aí, quando eu falo de expectativa, eu posso trazer vários nomes diferentes para isso. Eu posso falar de expectativa como se fosse um processo de fé, né? Eu tenho fé que algo vai acontecer. Eu posso falar de expectativa como a ideia de entusiasmo, né? Eu estou animado porque algo vai acontecer. Então, quando eu vou fazer a hipnose, eu quero gerar essa ideia de que, olha, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Ou eu estou animado para que aquilo aconteça, por mais que aquilo seja falso ou irreal, né?
Quando eu falo de expectativa, eu posso falar sobre conformidade, que é eu me adaptar a um contexto porque algo vai acontecer. Eu posso até associar a ideia de placebo, né? A ideia de placebo, de que ao tomar um remédio vai promover mudanças na minha vida, eu vou ser curado. Essa ideia de uma expectativa de que algo vai acontecer. Então perceba que, se eu for resumir, tudo aqui envolve a tal do eu espero que algo aconteça. Isso vai ser a tal da expectativa. E a ideia é eu gerar um convencimento disso. Eu quero convencer, eu quero persuadir essa pessoa. E quando eu falo de convencer e persuadir, isso torna a hipnose um processo muito similar à ideia de placebo, né? Falando nisso, placebo é um dos componentes da hipnose, né? Placebo é hipnose, mas hipnose não é placebo, né? O placebo está para a hipnose, assim como uma letra do alfabeto está para o alfabeto, né? Uma letra não é o alfabeto inteiro, uma letra é um componente de todo o alfabeto. Assim está o placebo para a hipnose. E, bom, o que acontece? O nosso corpo, nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência. O nosso corpo, ele se adaptou para que a gente criasse processos que vão promover uma melhor sobrevivência nossa. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está o tempo todo em processos de previsão. Ele está prevendo probabilidades o tempo todo de que coisas podem acontecer ou não para que eu sobreviva, né? Só que esse processo de previsão, ele é baseado no quê? Nas minhas referências, nas minhas experiências passadas, nas minhas sinapses, né? Então, um ponto importantíssimo aqui sobre o funcionamento do nosso cérebro é que ele tem esse componente de predição, né? Esse componente de previsão. O nosso cérebro ele vai reagir baseado naquilo que ele espera que aconteça. Exemplo, se eu vou tomar uma injeção e eu espero que aquilo doa, inevitavelmente meu coração vai acelerar e os meus músculos vão ficar mais rígidos. Essa resposta do corpo, a partir da expectativa de tomar uma injeção, gera uma resposta involuntária nos meus músculos, né? Da mesma forma, a própria resposta de ansiedade. Se eu estou em uma situação, eu vejo uma pessoa que estou andando na rua, eu vejo uma pessoa que é estranha, que é esquisita, está agindo diferente. Meu cérebro, ao notar aquilo, ele vai comparar isso com as minhas experiências passadas. Se isso estiver associado a uma experiência de risco, meu corpo vai reagir para me preparar para aquele perigo. Isso é o processo preditivo do nosso cérebro, né? Então, o meu cérebro prevê as coisas e reage a essas coisas a partir dessa expectativa, dessa previsão dele. E esse processo de previsão, ele é baseado no quê? Nas minhas experiências passadas, né? E as minhas experiências passadas vão deixar marcas a nível de racionalidade, quanto marcas a níveis de trauma, de corpo. Então, o meu corpo já está associado a experiências, ele reage a essas experiências, né? E muitas dessas previsões não são nada racionais, não tem a ver com crença. Exemplo, a própria ansiedade, né? A ansiedade não é algo que envolve crença, muitas vezes é o próprio corpo que está disparando no automático por um condicionamento, né? Então, tem gente que fala que esse processo de previsão é uma só crença, não é crença, não. Não é só crença. Pode ser uma crença, mas pode ser traumas e experiências, né? As pessoas vêm na clínica por causa disso. O corpo está reagindo porque ele está prevendo algo que não vai acontecer, né? E aí, muitas vezes, só alterar a crença desse algo não muda a resposta do corpo. Eu conheço um monte de pessoas que têm fobias, que sabem que não precisam ter fobia ou não precisam ter ansiedade, e ainda assim o corpo está prevendo esse perigo e reagindo a isso daí, né? Então, o processo de hipnose, ele está muito relacionado a essa ideia de convencimento, de persuasão. Eu vou convencer a pessoa, vou persuadir a pessoa de que coisas vão acontecer, né? A partir disso, ela vai ter expectativa de que isso vai acontecer e o corpo vai reagir a partir dessas expectativas. E aí, agora há pouco, eu citei a ideia do tal do placebo. Então, placebão. E, gente, o placebo, a história do placebo está diretamente relacionada com a hipnose. Vamos pegar o próprio exemplo do Mesmer, né? O Mesmer fazia o tal do mesmerismo, o magnetismo animal, ele promovia curas usando imposição de mãos, ele utilizava ímãs também, e pessoas
eram transformadas e curadas de seus problemas por causa desse processo de imposição de mãos do Mesmer. A questão é a seguinte: o rei da França, naquela época, ele fez uma banca onde ele foi analisar aquilo que o Mesmer estava fazendo para saber se era charlatanismo ou não. O que eles descobriram é o seguinte: aquilo que ele estava fazendo funcionava, mas não era por causa da imposição de mãos ou nem dos ímãs, porque quando eles tiravam os ímãs e usavam um bastão de madeira, a resposta acontecia da mesma forma. Ou seja, ali, com essa pesquisa a partir do Mesmer, do que o Mesmer fazia, eles descobriram a existência do placebo. Essa foi a primeira vez que perceberam que existia placebo. Aquilo funcionava, mas não pelos motivos que o Mesmer falava. Naquela época, eles não chamaram de placebo, né? O termo placebo veio depois, mas ali foi esse núcleo do surgimento do termo placebo, né? Foi a primeira vez que isso foi percebido. E olha que interessante. Quando a gente fala de expectativa com relação à hipnose, cada pessoa diferente vai ter uma expectativa diferente com relação ao que é estar hipnotizado e como ela vai reagir ao ser hipnotizado, né? Se a expectativa que vai gerar o processo, expectativas diferentes com relação à hipnose vão gerar respostas diferentes, né? Se eu acredito que ao entrar em hipnose eu vou apagar, quando eu for hipnotizado, a tendência é que eu apague. Se a minha expectativa é de que ao ser hipnotizado eu vou perder o controle, sim, quando eu for hipnotizado vai haver perda de controle. É a expectativa que vai gerar a resposta da pessoa a partir da hipnose, né? Então, apesar da hipnose ser uma coisa só, vamos dizer assim, que não é, pessoas possuem expectativas diferentes e reagem de formas diferentes a partir da expectativa que ela possui. Ou seja, as respostas que ocorrem a partir da hipnose são maleáveis e flexíveis. E se você altera a expectativa dessa pessoa, você altera a resposta dela a partir do processo, né? E como o núcleo da hipnose envolve gerar a expectativa de que ela será hipnotizada ou está sendo hipnotizada, na verdade, a hipnose já está acontecendo muito antes da hipnose ser formalizada. A gente pensa muitas vezes que a hipnose vai acontecer durante a indução da hipnose, aquela ideia de sugestão. Não. A hipnose já está acontecendo muito antes. Na verdade, o grande processo hipnótico é o pré-talk. É o pré-talk. Porque no pré-talk eu vou estar associando ideias, criando expectativas de que coisas vão acontecer. Eu estou criando uma postura adequada, um comportamento adequado, estou gerando ideias de como ela vai reagir quando ela ser hipnotizada. É aqui que a hipnose está acontecendo. Eu estou convencendo ela aqui de que quando X coisa acontecer, ela vai reagir de tal forma. Isso é o processo hipnótico, né? Isso que a gente vai chamar de indução, na verdade, é só uma formalização da hipnose que já aconteceu antes, né? Então, olha que interessante. Quando eu vou fazer hipnose, eu tenho uma conversa prévia com essa pessoa, que é o pré-talk, onde eu vou dar sugestões para essa pessoa, eu vou criar filtros na mente dela, vou associar ideias para gerar expectativas com relação ao processo e às sugestões. Tá? E é a partir disso que a hipnose vai acontecer. E a expectativa é um fator tão, mas tão importante para a hipnose, que o próprio termo hipnose é hipnótico. O termo hipnose gera a hipnose por si só. Só de eu falar que vai acontecer a hipnose, isso já é o suficiente para gerar a expectativa de que hipnose vai acontecer e amplificar qualquer resposta que vai acontecer ali. Ou seja, a hipnose pode acontecer fora de um contexto hipnótico? Pode. Mas quando eu digo que vai acontecer uma hipnose, tudo fica muito mais poderoso, pelo simples fato de ter uma expectativa ali associada, né? Então, o simples fato de eu ser um terapeuta e dizer que eu faço hipnose, isso já amplifica as minhas respostas. Por mais que eu não formalize hipnose, né? Então, tudo vai depender da expectativa que eu vou gerar no outro com relação ao processo que vai acontecer. Bom, teve uma galera lá de Stanford, o Ernest Hilgard e o André Weizenhofer, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que por volta de 23% das pessoas eram altamente suscetíveis à hipnose, altamente sugestionáveis, ou seja, um quarto das pessoas praticamente aceitariam todo tipo de sugestão. Enquanto isso, 60% das pessoas teriam uma resposta moderada ao processo hipnótico. E
17% das pessoas não seriam hipnotizadas. Bom, essa pesquisa da galera de Stanford ficou famosa, né? Isso foi divulgada para o público. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa ideia, né? De que um quarto das pessoas são altamente hipnotizáveis e por aí vai. Só que é o seguinte, por mais que essa galera tivesse aplicado métodos científicos para chegar a esse resultado, eles mesmos discordaram da própria pesquisa. Eles mesmos descobriram que eles estavam errados. Olha que louco isso aqui. Essa mesma galera de Stanford pegou o mesmo experimento e refez ele, alterando poucos componentes. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte. No primeiro experimento, antes de modificar, eles botavam um audiotape com uma indução hipnótica, as pessoas ouviam esse audiotape e depois eles recebiam as sugestões e eles analisavam que sugestões que elas reagiam, que sugestões que elas não reagiam. Quando eles foram refazer o experimento, eles mudaram uma coisa só. Antes de colocar o audiotape da indução hipnótica, eles mostraram vídeos de pessoas sendo hipnotizadas e reagindo à hipnose. E o que aconteceu depois que eles mostraram para essas pessoas vídeos de pessoas sendo hipnotizadas? O que aconteceu foi que teve uma maior quantidade de pessoas que reagiram bem ao processo hipnótico, ou seja, aumentou a porcentagem de pessoas que seriam altamente sugestionáveis. E o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que eles mudaram a expectativa ali. Quando eles mostraram um vídeo de pessoas sendo hipnotizadas, eles ensinaram aquelas pessoas o comportamento que elas deveriam ter ao ser hipnotizadas. Eles ensinaram como elas reagiriam durante uma hipnose. Consequentemente, criou essa expectativa e elas passaram a reagir de uma forma mais adequada. Né? Então, saiba que se você é um desses que continua divulgando essa ideia de 23%, um quarto das pessoas são altamente hipnotizadas, saiba que isso é bobagem. Isso é bobagem. A própria galera que fez esse experimento desinvalidou o próprio experimento. Por quê? Porque eles colocaram mais componentes dentro do sistema da pesquisa deles. Né? Então, ao fazer hipnose, tem que estar claro para mim que a hipnose já está acontecendo antes. O mais importante da hipnose já aconteceu. Né? Então, eu crio a realidade antes, eu gero essa expectativa, associo ideias, vou persuadir essa pessoa para depois a hipnose apenas ser formalizada. Isso é algo muito importante para a gente. E aí, qualquer definição de hipnose que eu for dar vai acabar limitando ela. E essa definição de hipnose, ela pode acabar sendo útil ou não para mim como hipnólogo. Gente, vamos entender o seguinte. Eu lembro de quando eu estava na escola, eu tinha matéria de física, eu ia estudar física, eu estudava, por exemplo, o movimento de objetos. Só que quando eu estudava esse movimento, eu não levava em consideração todos os componentes do movimento. Né? A gente ignorava variáveis, como, por exemplo, a gravidade, como o atrito. Então, muitas vezes, a gente vai ter que ignorar componentes. E a hipnose envolve uma série de componentes que é o próprio ser humano e a própria relação humana. Quando a gente vai estudar hipnose de forma científica, inevitavelmente a gente vai ter que abrir mão de certos componentes para conseguir qualificar isso de forma científica e replicar isso daí. O que isso quer dizer? Que hipnose é algo que pode ser estudado a nível científico, mas que ela vai muito além da ciência. A gente não consegue colocar todos os elementos humanos dentro do processo da hipnose. Né? Bom, para você ter uma ideia sobre a tal da expectativa. Muitos hipnólogos ainda acreditam que hipnose é relaxamento. Né? Principalmente a galera da psicologia mais antiga, quando eles falam de hipnose, eles vão falar assim, hipnose é relaxamento. E não é. Né? O próprio Hilgard, de Stanford, o cara que fez ali a pesquisa que eu citei, dos 23%, ele fez uma experiência envolvendo isso. Ele pegou uma galera, botou essa galera para correr, para pedalar em bicicletas ergométricas, aquelas bicicletas de exercício, e aí ele fazia a indução ali, dava sugestões e viam quais sugestões essas pessoas reagiam. E o que aconteceu? A galera que estava em bicicleta ergométrica reagia às mesmas sugestões de induções de relaxamento. Quando a pessoa está pedalando em bicicleta ergométrica, ela está tensa, ela está com o sistema simpático ativo. E da mesma forma, mesmo estando tensa, elas geraram os fenômenos mais complexos. Gerava amnésia, gerava alucinação, dissociações.
que eu quero dizer com isso? Hipnose não é relaxamento. Não é. A hipnose ela vai acontecer estando relaxado ou tenso. A questão é que se eu acredito que ao estar hipnotizado eu vou estar relaxado, quando eu for hipnotizado eu vou relaxar. E se eu relaxar, isso vai me convencer que eu estou hipnotizado. Isso vai virar combustível para a hipnose, né? Então, gente, a expressão da hipnose durante o processo pode ser das mais variáveis possíveis, né? Nessa aula que eu estou dando aqui para você pelo YouTube, eu estou dando uma ênfase maior no modelo sociocognitivo da hipnose, que é um modelo moderno da hipnose, e é baseado principalmente na psicologia social e comportamental. Esse modelo que eu estou passando, ele foi criado por um conjunto de psicólogos, tá? Mas principalmente por um americano chamado Nicholas Spanos. O Spanos, ele criou essa ideia, ele criou esse modelo baseado em vários modelos que vieram antes, né? Uma série de desenvolvimentos de modelos. Começou ali com um cara chamado Clark Hull, que era um terapeuta comportamental famoso, inclusive foi professor acadêmico do Milton Erickson. Depois o Hilgard, veio o Fyodor Barber, o Fyodor Sarbin, que eram psicólogos sociais, né? E aí foi evoluindo, veio Spanos e hoje a gente está ali com Irving Kirsch e o modelo sociocognitivo da hipnose. E quando a gente fala de modelo sociocognitivo da hipnose, a gente entende que hipnose pode ser definido como uma situação ou um contexto em que pessoas reagem a sugestões imaginativas, independente de ter sido usado anteriormente uma indução hipnótica formal ou não, ou até mesmo o termo hipnose. Essa é a definição de hipnose de modelo sociocognitivo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Isso quer dizer que, primeiro, a gente vai ter a ideia de sugestões, a gente vai ter a ideia de sugestões que vão estimular a imaginação, a gente está falando de algo que vai acontecer dentro de contextos específicos, onde pode ou não ter sido utilizado o termo hipnose, e pode ou não ter sido utilizado induções hipnóticas. Ou seja, hoje já está claro para a gente de que hipnose pode acontecer sem a presença de uma indução formalizada e fora de um estado de transe, tá? Então, hipnose envolve primeiro um contexto onde vai rolar, vai envolver sugestões imaginativas, e essas sugestões direcionam a atenção da pessoa para a imaginação, porque a partir da imaginação, o corpo reage e gera essas respostas que são aparentemente inconscientes, involuntárias, né? Lembrando que a gente não precisa falar de transe e a gente não precisa fazer induções hipnóticas. Mas por mais que eu esteja falando aqui que eu não preciso falar de transe, eu não preciso fazer induções hipnóticas, mesmo assim eu vou continuar falando de transe e vou continuar fazendo induções hipnóticas. Por quê? Porque já existe uma expectativa associada a isso. Se a pessoa tem expectativa de que se eu pegar um pêndulo e movimentar na frente dela, ela vai ser hipnotizada, eu vou fazer isso porque isso convence, ela já tem essa expectativa. Só de eu fazer isso, ela já vai ser hipnotizada. Se a pessoa espera, acredita que eu vou pedir para ela fechar os olhos e vou fazer, ajudar ela a relaxar, isso já está associado ao gerar a hipnose. Então, eu vou usar isso ao meu favor. E por mais que eu não acredite na existência de um transe, eu vou usar a ideia de transe. Por quê? Porque vai surgir um estado. O estado vai alterar, sendo ou não um estado de transe. Só que isso vai convencer que o estado dela alterou, que ela está em transe. Consequentemente, vai ser útil para o processo. Eu digo isso porque não vale a pena a gente, como hipnólogo, ficar discutindo se isso existe ou não, se é uma coisa ou outra. Porque, independente do que eu acredito, eu vou estar me utilizando disso. Porque isso é positivo a nível de expectativa. Isso gera convencimento, né? O Spanos e o Barber, que são psicólogos sociais, foram importantíssimos para o desenvolvimento da hipnose científica. Eles dizem o seguinte: o comportamento hipnótico é idêntico a qualquer outro comportamento social complexo surgido de habilidade, expectativa, atribuição e crença. Ele é caracterizado por respostas não voluntárias. O que eu quero dizer com isso, gente? Tudo que a gente faz com hipnose, a gente faz fora da hipnose. Ou seja, eu não preciso estar em hipnose, eu não preciso nem estudar hipnose para fazer as coisas acontecerem. Tudo isso já é estudado pela psicologia, psiquiatria, com diversos nomes diferentes. Mas, quando eu estou falando de hipnose, o que eu espero é o surgimento de respostas aparentemente involuntárias. Ou seja, respostas que estão acontecendo fora da tomada de decisão dessa pessoa que está sendo hipnotizada. Tá? E aqui, o próprio Spanos e o Barber estão falando de hipnose como um comportamento.
O Spanos e o Barber, eles vieram antes do modelo sociocognitivo. Mas mesmo assim, no modelo sociocognitivo, a gente já entende que hipnose é um comportamento. Dentro desses modelos hipnóticos científicos da hipnose, a gente entende que a pessoa hipnotizada, ela está tendo um comportamento de hipersugestionabilidade. Ela está entrando em conformidade social e se comportando de uma forma similar e adequada, de acordo com a forma que um sujeito hipnotizado se comportaria. Ou seja, como um comportamento, como uma pessoa hipnotizada se comporta? Ela fica mais parada, ela segue sugestões, ela fecha os olhos, o corpo parece estar relaxado e por aí vai. Então, ao ser hipnotizado, eu entro em conformidade social, passo a ter um comportamento de hipersugestionabilidade e passo a reagir a partir desse comportamento meu. E aí, muito desse processo da hipnose vai envolver essa questão da relação, o relacional. Conformidade social é um processo relacional. É eu me adaptar para um grupo ou para uma relação, né? E aí, esse processo relacional está dentro do que a gente vai chamar de psicologia social, né? Quando a gente fala de hipnotizar as pessoas, eu estou falando de uma questão que envolve relação, e aí, inevitavelmente, em algum nível, a gente também sai da área da ciência, porque a relação, por mais que esteja dentro da tal da psicologia social, a gente vai muito mais para a questão humana, para a questão artística e para a questão criativa. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. E cada pessoa está reagindo de formas diferentes a situações diferentes. Eu mesmo reajo diferentes à mesma situação em contextos diferentes. Consequentemente, quando eu falo de relação de ser humano, eu estou falando de processos não lineares. Se eu falo de comunicação, eu estou falando de relação de processos não lineares, de processos que têm uma grande variabilidade na resposta. E aqui a gente sai do campo da ciência. Então, quando eu saio da academia e vou para o hipnotizar o outro, eu saio da ciência. Eu estou muito mais para um processo artístico, para um processo relacional, estou indo para o campo da experiência humana. Tá? Estou indo para o campo da experiência humana, porque a ciência não consegue englobar todos esses elementos relacionados, né? Todas as questões únicas do indivíduo humano. E aí, isso acaba sendo como um processo que é uma dança, né? A gente pode até pegar a hipnose e sistematizar ela. Você vai fazer X, Y, Z, eu posso te dar um script, uma receita de bolo para você fazer hipnose. Mas isso é um processo totalmente limitante, porque eu estou desconsiderando as relações e o indivíduo, né? Isso acaba sendo algo criativo, artístico e que vai se modificar de acordo com o momento e com a pessoa que eu estou atuando, né? Como uma dança mesmo, né? Então eu posso ter métodos fechados, posso ter scripts, mas isso não é o ideal. Quando a gente fala de hipnose moderna, inevitavelmente a gente vai cair em Milton Erickson, né? O que que o Milton Erickson trouxe que revolucionou a hipnose? Justamente foi esse grande salto na questão relacional, no que ele chamou de utilização, né? O que que é a utilização? É eu considerando os aspectos individuais de cada pessoa e utilizando a minha criatividade e a percepção dessa individualidade para incluir essa individualidade dentro da hipnose. A partir daí, eu trago essa flexibilidade para o processo de hipnotizar, e isso faz com que a minha hipnose tenha um sucesso muito maior, né? Então, a hipnose é um processo variável e flexível. É importante que você saiba disso. Então, a partir do aspecto relacional, o aspecto das relações, a partir da nossa comunicação, eu vou direcionar a atenção da pessoa, eu vou associar ideias para convencer ela, para gerar expectativa de que coisas vão acontecer, e a partir disso ela vai reagir a essa expectativa. Tá? Bom, e muito desse processo de convencimento vai envolver essa ideia da postura, do que a gente vai chamar de capa do mago, que é essa confiança que vai ser transmitida de forma não verbal para a pessoa. Se eu quero convencer de que essa pessoa de que ela vai ser hipnotizada, eu devo estar com uma confiança inabalável, um estado de presença que vai transmitir essa sensação de que aquilo vai acontecer por meio de todo o meu corpo, por meio de toda a minha comunicação, né? Então, vamos lá. Até aqui, a gente tem dentro da hipnose a ideia de expectativa,
a ideia de sugestão, de imaginação. Eu tenho a ideia de transe, de hipnose como um comportamento e de hipnose como um processo relacional. E aí, quando a gente fala de hipnoterapia, a gente fala de um termo que está errado, né? Eu acredito que você que está me assistindo, provavelmente você já saiba, mas não existe a hipnoterapia. Né? Hipnoterapia não é eu colocar alguém em transe e dizer que o seu problema some, que você esquece que você tinha esse problema. Isso não é hipnose. Não é hipnoterapia. Né? Hipnoterapia é eu associar a hipnose com uma ferramenta ou abordagem terapêutica que ela acelere esse processo terapêutico. Para você ter uma ideia, o termo hipnotismo ele foi cunhado por um médico chamado James Braid. O James Braid, ele era um fisiologista, ele também era oculista, se não me engano, e ele estava estudando as práticas mesméricas e algumas práticas hinduístas e do yoga, e ele olhava aquilo e ele percebia que aquilo que eles estavam fazendo não era tão energético, não tinha a ver com nada espiritual. Ele percebeu que isso tinha a ver com a fisiologia, que isso tinha a ver com o nosso sistema nervoso, né? E aí ele passou a chamar esse processo, que ele chamou de hipnotismo, associando isso a um estado de sono nervoso, como se fosse algo similar ao sono, né? Ele chamou de hipnose, associando a ideia do deus Hipnos, né? E aí, em algum momento, ele percebeu que hipnose não tinha a ver muito com sono, né? Então, ele tentou até mudar o nome do processo de hipnotismo, de hipnose, para processo monoideodinâmico. E monoideodinâmico aqui faz muito mais sentido do que hipnose. Né? Por quê? Vamos entender essa ideia desse termo que o James Braid tentou chamar de hipnose, de processo monoideodinâmico. O que é isso? É até difícil decorar processo monoideodinâmico. Bom, inicialmente, para Braid, hipnose tinha a ver com sono. Ele viu que hipnose não tinha nada a ver com sono, mas hipnose já tinha se popularizado, então ele manteve o nome hipnose. O termo monoideodinâmico vem de dois termos diferentes: mono e processo ideodinâmico. O que é o tal do processo ideodinâmico? Vamos entender isso, gente. Processo ideodinâmico, eu acho que é o elemento central da hipnose. Né? É o que realmente vai fazer que a hipnose aconteça. Inclusive, eu tenho uma aula só sobre esse elemento. Está gravado, você pode assistir no meu canal do YouTube. Bom, se você estuda hipnose, você já ouviu falar sobre aquela ideia de que a nossa mente não diferencia a imaginação de realidade. Né? Primeiro, a nossa mente diferencia sim a imaginação de realidade. Sabe diferenciar sim. É como se ela não diferenciasse. Tá? É como se não diferenciasse. Ela diferencia, mas é como se não diferenciasse. É um pouco diferente. E quando a gente diz que para a nossa mente é como se ela não diferenciasse imaginação de realidade, eu estou falando disso que eu chamo de processo biodinâmico. Né? Ou seja, quando eu penso ou imagino algo, o meu corpo reage a essa imaginação, a esse pensamento. Isso é o processo biodinâmico. Tá. Então, a resposta biodinâmica, ela ocorre naturalmente quando uma ideia surge na nossa mente, ou quando eu imagino, ou quando eu recebo uma sugestão. Quando eu recebo uma sugestão e imagino algo, acontece uma série de reações neurofisiológicas, gerando respostas que são aparentemente involuntárias. Isso é o processo biodinâmico. Então, se eu imaginar um limão e que eu estou comendo esse limão, o meu corpo vai reagir à imaginação de que eu estou comendo esse limão, vai gerar salivação e por aí vai. Da mesma forma, se eu imaginar que eu estou brigando com alguém, o meu corpo vai reagir a essa imaginação pelo processo biodinâmico, eu vou ficar nervoso agora, porque eu imaginei que eu estou brigando ou discutindo com alguém. Eu imagino, meu corpo reage. Isso é o processo biodinâmico. Né? Inicialmente, o Braid utilizava o termo processo ideomotor, porque ele acreditava que hipnose envolvia respostas involuntárias musculares, mas ele notou que existia uma série de elementos, de componentes que iam além das respostas musculares, como respostas de estados do corpo, respostas fisiológicas como salivação, mudança de pressão, que existiam processos cognitivos que reagiam a partir da imaginação. Então, ele deixou de lado a ideia de processo ideomotor e passou a falar processo ideodinâmico, né? E aí ele colocou, o James Braid, ele não usava só o termo processo ideodinâmico, ele usava o termo processo monoideodinâmico. Por que monoideodinâmico? Porque o que o James Braid percebeu é que quando eu me concentrava em uma ideia, o processo ideodinâmico era amplificado. Ou seja, se eu imagino que eu estou brigando com alguém, eu fico nervoso agora porque eu estou brigando com alguém.
Mas se eu me concentro que eu estou brigando com alguém, essa resposta é muito mais amplificada. Tá? Então, se eu imagino que a minha mão está subindo involuntariamente, ou que meu dedo está se mexendo de forma involuntária, pode ser que ocorra uma resposta involuntária e que meu músculo gere esse movimento. Mas se eu me concentro nessa imaginação de que o meu dedo está se mexendo involuntariamente, é muito mais fácil esse movimento acontecer. Esse movimento ele acaba sendo amplificado de forma involuntária. Isso é o que o James Braid chamou de processo monoideodinâmico. E isso é a própria hipnose. Né? Eu me concentro em uma ideia, uma expectativa, e o meu corpo reage, não só meu corpo e minha cognição reagem a partir dessa expectativa, dessa ideia. Né? Então, durante a hipnose, o que eu vou fazer? Eu vou usar sugestões para direcionar a atenção, associar ideias e criar expectativas na pessoa para que o processo ideodinâmico passe a ocorrer. Né? É a expectativa que vai gerar esse tal do processo ideodinâmico, que é o combustível do movimento da hipnose. Né? E é o processo ideodinâmico que vai gerar respostas que estão fora da minha tomada de decisão. Como assim? Respostas estão fora da tomada de decisão. Eu não tenho controle sobre ficar tenso ou calmo. Eu não tenho controle consciente sobre isso. Não tem como eu dizer para uma pessoa ansiosa ficar calma. Mas, se eu crio uma imagem na cabeça dessa pessoa que está ansiosa de uma situação calma e tranquila, o corpo reage a essa imaginação e dispara calma e tranquilidade e modifica a resposta do corpo. Então, se fora da hipnose eu não tenho poder sobre os estados do corpo da pessoa, pelo menos não com certa facilidade, se eu estou dentro de um processo hipnótico, eu consigo disparar estados, e esses estados trazem a sensação de involuntariedade, sensação de perda de controle, sensação de respostas acontecendo fora da minha tomada de decisão. Né? E é essa sensação de que tem respostas acontecendo fora da minha tomada de decisão que vai me convencer que eu estou hipnotizado e vai aumentar ainda mais minha expectativa, tornando esse combustível ainda maior para que o processo hipnótico aconteça. Então, o que eu quero fazer é literalmente usar a sugestão para jogar a atenção da pessoa para ideias, para que ela reaja a partir dessas ideias. Né? Basicamente, gente, esse é o resumo do funcionamento da hipnose. Né? Então, independente da definição que eu for trazer de hipnose sempre vai depender de expectativa, sugestão, engajamento, relação, conformidade, motivação das pessoas e imaginação e concentração. Ou seja, tem um monte de componentes que está tudo junto dentro disso que a gente vai chamar de hipnose. Bom, eu falei de hipnose como um processo onde a gente vai gerar respostas fora da tomada de decisão. Teve um cara lá de trás da hipnose, um cara antigo, que ele é importante também para a psicologia, né? Foi um dos criadores da psicologia. Um cara chamado Pierre Janet. O Pierre Janet, ele associou a hipnose com a ideia de dissociação. Como assim, ideia de dissociação? Para o Pierre Janet, é como se, quando a pessoa tivesse hipnotizada, é como se ela tivesse dividida, como se a consciência comum dela fosse separada em uma nova parte, onde existem partes separadas da experiência e partes separadas que estariam aceitando e executando essas sugestões. Né? Uma parte estaria experienciando, uma parte estaria executando. Passou os anos, né? O modelo TRGN ficou super atrasado. Vem um outro cara chamado Ernest Hilgard. O Hilgard eu já citei aqui, que é aquele pesquisador de Stanford, né? Um dos dois pesquisadores de Stanford, da criação da escala de sugestionabilidade de Stanford. E o Ernest Hilgard criou um modelo de hipnose, que provavelmente você não ouviu falar, que é a teoria neodissociativa da hipnose. Eu falo que você provavelmente não ouviu falar, e isso me traz estranheza, por quê? Porque a teoria neodissociativa do Hilgard é muito mais científica que o modelo do Hellman. E é mais antiga que o modelo do Hellman. Hoje, no Brasil, a galera usa uma teoria que é totalmente ultrapassada, defasada e simplificada, sendo que a gente tem 10 mil modelos diferentes da hipnose que estão muito mais embasados na ciência que a gente já sabia há muito tempo. Há muito mais tempo do que o próprio Hellman. Né? E, bom, vamos voltar. O Hilgard, ele criou a teoria neodissociativa da hipnose, a teoria da neodissociação, e ele acreditava que quando a pessoa ia ser hipnotizada,
ela dividia a própria consciência, ela dissociava a sua consciência de forma voluntária. Ou seja, quando eu estou sendo hipnotizado, eu voluntariamente divido a minha consciência em duas partes diferentes, onde uma parte seria responsável por reagir às sugestões do hipnotizador e outra parte ficaria responsável por experienciar as sugestões recebidas. E ele criou essa teoria neodissociativa a partir de um experimento. Como que foi esse experimento dele? O Hilbert, ele estava fazendo experimentos envolvendo banheiras de água com gelo. Ele hipnotizava pessoas e dizia para essas pessoas de que elas entrariam em um banho de água super quente, um banho de uma água confortável, uma água morna. Ou seja, eles convenciam que aquela água gelada, na verdade, era quente. As pessoas entravam na água gelada, congelada, e tinham a sensação da água estar quente. Né? Isso a hipnose faz com facilidade. Eu posso tomar um banho gelado tendo a sensação da água estar quente com hipnose. E mais ele percebeu algo estranho. Né? Ele pensou assim, poxa, essas pessoas estão reagindo tão bem a isso. Será que tem uma parte dentro delas que está sofrendo com o gelo? Elas não aparentam estar sofrendo. Aí ele mudou um pouco o experimento, ele deu só uma sugestão a mais. Ele disse o seguinte: se existe uma parte dentro de você que está sentindo dor ou desconforto enquanto você está nessa banheira, eu gostaria que o seu dedo indicador se levantasse de uma forma involuntária automática, como um sinal de que existe uma parte interna que está tendo dor ou desconforto. E o que aconteceu? Pelo menos 70% dos participantes tiveram um movimento ideomotor involuntário indicando que tinha uma parte interna que tinha dor. Então, olha que louco. É como se uma parte tivesse consciente, tendo a experiência de estar confortável, mas uma parte interna tendo dor e executando essa sugestão. E essa divisão ele chamou de teoria neodissociativa. Bom, essa teoria dele foi bem interessante, deu um bafafá, mas ela também tem vários furos. Tá? Tem vários furos, e eu não vou falar aqui dos furos do modelo do Hilbert. Bom, antes do próprio Hilbert, tinha um outro cara chamado Clark Hull. Clark Hull, famoso terapeuta comportamental, professor acadêmico do Erickson. Em 1933, ele escreveu um livro onde ele falou de vários experimentos que ele tinha feito, e esse livro se chama Hipnose e Sugestionabilidade. Nesse livro, ele apresentou vários experimentos que causaram maior bafafá no meio da hipnose. Por quê? Porque ele acabou gerando um rompimento com várias crenças clássicas que existiam no nosso meio. Né? Um desses experimentos, ele fez o seguinte: ele separou dois grupos de pessoas. Um desses grupos passaria por uma indução hipnótica antes de receber uma série de sugestões. E o outro grupo receberia essas mesmas sugestões do que o primeiro grupo, porém sem passar pela indução hipnótica. O que aconteceu? Os dois grupos receberam as mesmas sugestões, mas um grupo havia sido hipnotizado antes e o outro grupo não. O que aconteceu? Qual foi a análise dos resultados desse experimento? O que o Clark Hull descobriu é que o grupo 2, o grupo B, que não tinha passado pela indução hipnótica, gerou os mesmos fenômenos. Olha que louco, ele não hipnotizou, mas ele conseguiu gerar os mesmos fenômenos que o grupo A. Ele conseguiu gerar anestesia, alucinação positiva, alucinação negativa, dissociação de personalidade, tudo que tem de mais complexo, sem fazer indução hipnótica, sem hipnotizar essas pessoas. E ali ele descobriu uma coisa, ele descobriu que o transe não era algo tão importante assim para a hipnose como se falava. Ele percebeu que talvez a gente não precisasse falar de um estado alterado para falar de hipnose. Que é possível a gente falar e fazer hipnose sem citar essa ideia de transe. Né? Inclusive, a gente nem precisava relacionar isso daí. Aí, as pessoas do grupo 2 reagiam gerando as mesmas respostas. Isso mostra para a gente que tudo que a gente faz dentro da hipnose, a gente também faz fora da hipnose. Tem pessoas que vão para o dentista e conseguem fazer cirurgia sem anestesia. Isso é uma maluquice, gente. A pessoa se anestesia de forma involuntária, sem uma hipnose. A gente não precisa de hipnose para fazer nada disso. Eu tenho alucinação positiva, alucinação negativa e amnésia sem hipnose. Vira e mexe, eu estou procurando minha chave, cadê a chave, cadê a chave? A chave está na minha mão. Eu estou alucinando negativamente a chave. Vira e mexe, eu vou falar alguma coisa, eu esqueço, sabe? A palavra está na ponta da língua, mas ela não sai. Isso é uma amnésia. Eu estou tendo amnésia fora da hipnose. Eu não preciso de hipnose para gerar nada disso. Né? Então, tudo que a gente faz com hipnose acontece fora da hipnose com facilidade. Só que o Clark Hull percebeu o seguinte: o grupo B gerou as mesmas respostas do grupo A.
Porém, o grupo A gerou essas respostas em maior quantidade. O que isso quer dizer? Que qualitativamente a hipnose acontece tanto fora quanto dentro. Os processos de fenômenos acontecem tanto dentro quanto fora da hipnose. Mas, quando eu coloco o termo hipnose e faço uma indução hipnótica, eu aumento a quantidade de respostas que podem acontecer, ou seja, acontece mais fácil essas respostas. E esse é o grande diferencial daquilo que a gente faz. O que o Clark Hull realmente percebeu ali é que quando eu fazia uma indução, eu gerava um aumento na sugestionabilidade. E perceba que ele falou que não é que a indução gera transe, é que a indução gera um aumento na sugestionabilidade, no engajamento, por causa da expectativa. Tá? Ou seja, era por causa da indução e não por causa do estado de transe. Tá? E eu já digo para você o seguinte, eu, Roberto, por mais que eu esteja falando de não precisa ter transe e tudo mais, eu acredito em transe. Tá? Eu, pessoalmente, eu acredito. Mas minha visão de transe é uma visão de transe naturalista. Talvez eu fale sobre isso depois. Bom, passou os anos, veio o Spanos com o modelo sociocognitivo, e ali para ele ficou claro de que a hipnose ocorria devido a um processo de expectativa que a pessoa tinha. A partir dessa expectativa, ela se comportava de forma que gerasse essas respostas que tinham a sensação de involuntariedade e automaticidade. Dentro do modelo sociocognitivo, a gente tem um pesquisador que é muito importante para o modelo sociocognitivo, que é o Irving Kirsch. Né? O Irving Kirsch, ele é um cara que está vivo, ele é um psicólogo acadêmico americano, ele é o diretor do programa de estudos de placebo de medicina em Harvard. Né? Ele é a maior autoridade mundial dos estudos em placebo. O Spanos e o Irving Kirsch, eles evidenciaram que a expectativa que a pessoa tem sobre a forma que ela vai reagir à hipnose modifica a resposta que ela tem com relação à hipnose. Olha que louco. Expectativas diferentes geram respostas diferentes à hipnose. Para você ter uma ideia, o Irving Kirsch, ele foi um dos caras que descobriu o que a gente chama de placebo aberto. O que é o placebo aberto? Placebo aberto é o seguinte, é um placebo que você sabe que é placebo. Se ele, se um médico chega e fala assim, ó, você está com essa dor, eu tenho aqui uma cápsula que é feita de açúcar e água. Se você tomar essa cápsula de açúcar e água, que é um placebo, você vai melhorar da sua dor de cabeça. E olha, a pessoa sabendo que é um placebo melhora. Olha que louco que esses caras descobriram. O que essas pessoas estão estudando é a própria hipnose, né? Então, o que eles descobriram é expectativas diferentes geram respostas diferentes, né? Nos experimentos de ambos, a gente tem diversas comprovações de que mudanças de expectativas geram mudanças de respostas, né? Quando eu mudo subjetivamente a minha expectativa, eu também mudo as respostas fisiológicas que vão acontecer. Bom, lá nos anos 50 e 60, veio o Sarbin e o Barber, né? Que eles eram psicólogos sociais e elaboraram aquele experimento do Clark Hull, de 33, né? E esses caras aproximaram a hipnose da psicologia social. Esses caras, eles rejeitaram a ideia de que a gente precisava de um transe para explicar a hipnose. E para eles, hipnose era um comportamento, mas principalmente conformidade social. Ou seja, para eles, hipnose é um fenômeno social. Social. Né? Para eles, a sugestionabilidade é uma habilidade que poderia ser desenvolvida e aprendida. Eu aprendo a entrar em conformidade. Olha que louco. Esses caras, eles criaram o que eles chamaram de teoria dos papéis. Inclusive, eu falo muito sobre esse tema aqui na minha aula de conformidade social. É 2 horas de aula só sobre esse tema. Convido você a assistir. Chama Conformidade Social. Bom, para eles, a hipnose estava intimamente conectada com a ideia de conformidade social e as respostas hipnóticas ocorreriam porque a pessoa estaria motivada o suficiente para se comportar e atuar cumprindo o papel social de como uma pessoa hipnotizada comportaria. Ou seja, a pessoa hipnotizada atuaria em algum nível se comportando como um papel social do sujeito hipnotizado. Porém, por mais que eles tragam esse termo atuação, né, um nível de fingimento, para o Sarbin e para o Barber, fica claro que dentro da hipnose existe algo que é diferente de uma atuação e fingimento. Que seria o quê? O surgimento de resposta que conscientemente eu não conseguiria gerar.
mudanças de estados, respostas fisiológicas, processos cognitivos que conscientemente eu não tenho poder de decisão. Respostas que estão sem volição, tá? Então, segundo Sarbin, a hipnose, dentro da hipnose ocorre uma grande identificação subjetiva com o papel. A pessoa está atuando, mas está identificada com o papel de estar hipnotizado. Consequentemente, ela passa a agir e pensar como se de fato estivesse hipnotizada. Dessa forma, isso está relacionado à ideia de conformidade. E essa conformidade que ela vai entrar é a partir do que ela espera que ela vai reagir. Ou seja, se eu tenho uma visão de que ao estar hipnotizado eu vou me comportar de tal forma, é nessa conformidade que eu vou entrar. Se eu tenho uma expectativa diferente, eu vou entrar em uma conformidade diferente. E pessoas diferentes têm expectativas diferentes com relação ao que é hipnose. Tem gente que acha que vai estar consciente, tem gente que acha que vai apagar. E por aí vai. Então, conformidade, o aspecto relacional, é algo que também está no núcleo da hipnose. Tá. Inclusive, o Sarbin e o Barber descobriram que pessoas que imaginam muito, pessoas que têm amnésia com facilidade, pessoas que entram em conformidade com facilidade, são pessoas que tendem a ser mais facilmente hipnotizáveis. Tá? Bom, e como a hipnose envolve em algum nível essa ideia de convencimento, saiba que eu vou estar usando as sugestões para gerar expectativa de como ela deve se comportar, de qual é a conformidade que ela deve entrar. Eu vou atribuir significados às coisas e convencer ela de que aquilo vai acontecer para que ela se comporte de forma aparentemente involuntária. Bom, ao oferecer as sugestões hipnóticas, eu quero causar uma mudança na percepção subjetiva da realidade dessa pessoa. Eu quero fazer um manejo dessa expectativa da pessoa para mudar essa percepção da realidade dela. E é a partir desse processo ideodinâmico, dessa expectativa, que o corpo vai reagir. Né? O processo ideodinâmico que vai gerar essa sensação de involuntariedade. Tá. Nós vamos usar a linguagem, né, a sugestão, para direcionar essa atenção, que vai atribuir significados a essas coisas e gerar esse convencimento e essa expectativa. Muito da linguagem da hipnose vai envolver gerar essa ideia de falar como se coisas fossem acontecer de uma forma passiva, de uma forma automática, sem que a pessoa esteja decidindo isso. Então, quando a gente faz hipnose, a gente vai gerar uma ideia de causa e consequência. Ou de quando algo acontece, involuntariamente outra coisa acontece em seguida. Algo do tipo, enquanto você ouve minha voz, seu corpo relaxa. Eu estou associando você ouvir minha voz com o seu corpo relaxar. E relaxamento é algo involuntário. Olha que ideia, eu estou convencendo, olha, porque você ouve minha voz, seu corpo relaxa. Aqui, o corpo relaxar é essa ideia de passividade, de involuntariedade. Isso é o núcleo da sugestão hipnótica, né? Então, enquanto você está aí sentado, você vai entrando ainda mais fundo no transe. Enquanto você sente o ar entrando e saindo do seu corpo relaxa ainda mais. À medida que você tenta abrir seus olhos e não consegue, você aprofunda no estado de transe. Eu pego algo que acontece agora, obrigatoriamente está acontecendo agora. Ouvir minha voz, respirar, sentir o ar, e por aí vai, com algo involuntário e passivo acontecendo. Eu vou associar essas ideias para que essa segunda ideia ocorra de forma involuntária. Basicamente, é isso aí. Tá? Então, ao hipnotizar as pessoas, eu tenho a intenção de fazer com que essa pessoa se torne o observador das suas próprias respostas da hipnose. Eu quero que essa pessoa perceba que tem resposta involuntária acontecendo. Eu quero estimular essas respostas e fazer ela perceber essa resposta involuntária. Por quê? Porque quando eu percebo essa resposta involuntária, que minha expectativa aumenta. Se eu só gero a resposta involuntária, talvez isso não me impressione, talvez isso não me impacte. E o que eu quero é impressionar, é gerar esse impacto. O que eu quero é literalmente gerar a sensação de estar hipnotizado. Quanto maior essa sensação, quanto mais intenso for a sensação de estar hipnotizado, mais forte vai ficar. Eu quero que a pessoa tenha certeza que ela está hipnotizada e de que ela será hipnotizada. Que as coisas já estão acontecendo ou vão acontecer. Quanto maior essa expectativa, mais poderoso é o processo.
Então, o objetivo é eu fazer com que essa pessoa observe, note essas respostas aparentemente involuntárias, para que quando ela note, ela tenha a sensação de estar dividida. A sensação da consciência está aqui, observando a realidade, e um inconsciente gerando respostas. Então, eu estou aqui consciente, e o meu inconsciente dispara estados, o meu inconsciente traz soluções, o meu inconsciente resolve o problema, o meu inconsciente gera os fenômenos hipnóticos. Tá? Basicamente é isso aí. O objetivo é fazer com que a pessoa tenha a sensação de que essas respostas estão acontecendo de forma dissociada da tomada de decisão, dissociada da consciência, ou seja, fora do controle. O fora do controle aqui é a palavra-chave. Muitas vezes a gente fala de hipnose dizendo assim, na hipnose você não perde o controle. Mentira. O núcleo da hipnose é a própria perda de controle. É a própria perda de controle. Quando eu gero umas mãos coladas, eu quero que a pessoa tenha perda de controle da mão e que a mão fique colada. O que eu quero é gerar a sensação de perda de controle. E quanto maior a sensação de perda de controle, mais convencido eu fico de que eu estou hipnotizado. Esse é o mecanismo da hipnose. Né? O pesquisador Lin, ele tinha interesse em saber o que realmente determinava se uma resposta hipnótica acontecia de forma involuntária ou não. E ele elaborou uma série de experimentos para entender isso aí. Basicamente, o que ele fez foi o seguinte: ele separou em dois grupos e sugeriu a seguinte coisa. Para o grupo 1, ele disse: olha, as pessoas que reagem bem à hipnose, os sujeitos que reagem bem à hipnose, eles podem reagir às sugestões com sucesso. Eles mantêm o controle durante o processo de hipnose. Ou seja, para o grupo A, ele disse que existe o controle, que eles não fazem nada do que eles não querem. Enquanto para o grupo 2, o grupo B, ele diz o seguinte: pessoas que são bons sujeitos hipnotizáveis, pessoas altamente hipnotizáveis, elas falham em resistir às sugestões. Elas têm uma experiência de perda da capacidade voluntária sobre as ações durante a hipnose. Você vai perder o controle durante a hipnose. Ou seja, o grupo A tem controle e o grupo B ele sugeriu que não tem controle. Aí ele dava sugestões, ele informou que as pessoas deveriam imaginar essas sugestões de forma viva, né, e que elas deveriam tentar resistir a essas sugestões. E o que aconteceu? O que aconteceu? O grupo A, os sujeitos, eles conseguiam resistir ao processo de reação à imaginação. Enquanto o grupo B, ele demonstrou uma grande dificuldade de resistir. Ou seja, o grupo B demonstrou uma grande perda de controle nas respostas. As pessoas tentavam resistir, mas não conseguiam resistir. Gente, isso aqui foi feito dentro de universidade, de forma científica, e a gente sabe, não só por esse experimento, mas por dezenas de outros, que sim, existe perda de controle da hipnose. Principalmente se existir a expectativa de que vai ter a perda de controle. Tá? Esse papinho de que durante a hipnose não perde controle, isso é mentira, isso é bobagem. Na verdade, ao meu ver, a gente fala isso por questões éticas, né? Para tirar o medo da pessoa hipnotizada. Mas, tecnicamente, existe perda de controle, sim. Né? E a expectativa é o que vai ditar sobre essa perda de controle. E, ao meu ver, o que eu quero é gerar a sensação de perda de controle. Então, eu sugiro que vão ocorrer respostas fora da tomada de decisão dela. Que isso é hipnose. Mas de que não vai acontecer nada que vai fazer mal para ela. Olha, é melhor do que dizer que ela não vai perder o controle, não vai acontecer nada que ela não quer. Ao meu ver, é isso aí. Né? E aí, eu estou falando até agora sobre hipnose, mas e o nome da aula é o que é hipnose, mas eu não defini hipnose. Eu não defini nada aqui. Então, eu vou trazer uma primeira definição, mas eu não gosto de nenhuma definição. Né? Primeira definição que eu trago aqui é o seguinte: a hipnose é o uso da linguagem e da comunicação para direcionar a atenção, conduzir a cognição e semear ideias com o objetivo de levar uma pessoa a uma percepção alterada da realidade. Essa é a definição do James Tripp. Eu vou repetir. A hipnose é o uso da linguagem e da comunicação para direcionar a atenção, conduzir a cognição e semear ideias com o objetivo de levar uma pessoa a uma percepção alterada da realidade. Então, vamos lá. Ao fazer hipnose, eu estou usando a linguagem para direcionar a atenção da pessoa. Quando eu direciono a atenção da atenção da pessoa, eu estou conduzindo a cognição da pessoa para que ela perceba ideias ou associe ideias. A partir dessas ideias, de onde a atenção foi direcionada, eu vou estar gerando uma resposta que pode causar uma percepção alterada da realidade.
Bom, essa visão de hipnose e linguagem, ao meu ver, é uma das melhores definições de hipnose que a gente tem, tá? Porque, para mim, hipnose tem a ver com comunicação, com linguagem, muito mais do que com transe, né? Então, bom, basicamente é isso aí. Inclusive, eu gosto de dizer que o processo de hipnose é um processo onde eu uso a linguagem para evocar respostas que a linguagem não conseguiria com facilidade. Ou seja, eu utilizo a linguagem para evocar fenômenos e processos inconscientes, né? Para mim, é um processo evocativo a hipnose. Basicamente é isso. O que eu quero é evocar respostas que conscientemente eu não conseguiria. Fim de papo, né? E é essa definição que eu gosto muito. Vou até repetir, né? Hipnose é um processo onde eu consigo evocar estados e fenômenos por meio da linguagem e da comunicação. Eu gosto dessa definição porque ela nos diz que com a hipnose a gente passa a usar a linguagem para disparar estados do corpo. Não só para disparar estados do corpo, como para evocar fenômenos hipnóticos, são fenômenos e respostas que eu não tenho controle consciente. Então, que tipo de fenômeno? Disparar estados, disparar amnésia, disparar alucinações e por aí vai. A gente consegue fazer isso por meio da comunicação. Bom, se com a comunicação e com a relação pessoal entre as pessoas a gente já consegue gerar todos os processos, quando eu coloco o termo hipnose no meio, tudo fica amplificado, né? Então, nós, como hipnólogos, a gente fica querendo definir tanto o que é hipnose, dizendo o que é, o que não é hipnose. Mas você já se perguntou por que a hipnose realmente funciona? É por causa da expectativa, né? Eu tenho expectativa que algo vai acontecer, processo de dinâmica entre jogo, meu corpo reage. E a realidade, na verdade, é que não importa muito essa definição para a gente. Não importa. O que importa é eu saber fazer e entender o processo por trás. Por quê? Por mais que eu tenha definições diferentes, se eu faço X, Y, Z coisas, a hipnose está acontecendo. Certas coisas acontecem, né? Eu posso dizer que hipnose é energia, eu posso dizer que é subconsciente, eu posso dizer que é minha sabedoria profunda, eu posso dizer que é um comportamento, que é um inconsciente, mas no fim, tanto faz, porque se eu faço certas coisas acontecem. E aí, na minha visão, eu sugiro para que você busque aprender o máximo de modelos diferentes possíveis da hipnose. Porque quanto maior número de modelos possíveis diferentes de hipnose você tem, né, mais fácil é para você hipnotizar. É muito melhor você ter vários modelos diferentes e não se prender a um modelo só do que você ficar limitado. Tá? Ficar limitado a um modelo de hipnose é péssimo, porque você vai achar que você tem a solução para tudo, e não é. Na verdade, pode ser que você esteja até sendo chacotado por estar utilizando uma linguagem que já está ultrapassada. Né? Bom, muitos vão acreditar que hipnose é ficar inconsciente, e na verdade, hipnose não tem nada a ver com isso. Né? Hipnose não é ficar inconsciente. Hipnose é acessar potencial inconsciente. Isso sim é hipnose. A gente se perguntando o que é hipnose? Hipnose é acessar potencial inconsciente. Ao meu ver, é basicamente isso. Né? É... Tá, por que eu falo isso? Tem muita gente que pensa que hipnose é se comunicar com o inconsciente. Hipnose não é se comunicar com o inconsciente. Hipnose não é acessar o inconsciente. Gente, essa ideia de na hipnose eu acesso o subconsciente. Mentira, bobagem. Gente, por que bobagem? Porque o inconsciente já está aqui, já está falando, já está se comunicando o tempo todo. Quando eu falo com o meu cliente, o inconsciente dele já está falando comigo. Ele tem expressão facial, ele tem tom de voz, ele tem gestos, ele tem emoções. Tudo isso é o inconsciente se comunicando. Eu não tenho que hipnotizar a pessoa para que o inconsciente seja acessado. O inconsciente já está acessado o tempo todo. Não existe essa ideia de acessar inconsciente na hipnose. Isso é bobagem. Tá? O inconsciente do seu cliente já está apresentado na sua frente. Esteja atento a esse inconsciente. É isso que importa aqui para a gente. Né? Então, não existe essa bobagem. Quando eu estou falando de hipnose, eu estou falando de acessar o potencial que o inconsciente tem. Esse potencial que talvez não esteja expresso. E aí sim eu estou falando de hipnose séria aqui. Por quê? Porque durante a hipnose eu posso acessar respostas, potenciais, fenômenos e recursos que eu conscientemente não conseguiria. Né? Então, com a hipnose, eu consigo dizer: sinta-se calmo, sinta-se tranquilo, sinta-se poderoso, se desconecte dessa experiência, tenha uma alucinação, perceba de uma nova forma, aprenda com isso.
Isso vai muito além de decisões conscientes, né? Então, durante a hipnose, eu consigo acessar e estimular potenciais inconscientes, coisas que conscientemente eu não conseguiria, né? Então, com hipnose, eu consigo lidar com questões que a linguagem não lidaria com tanta facilidade, né? Bom, só que essa visão de hipnose e linguagem é uma visão moderna, né? Isso acaba até puxando a ideia da tal da hipnose ericksoniana, que é o que deu origem depois aos modelos conversacionais da hipnose. Mas hoje aqui eu estou falando principalmente do modelo sociocognitivo, que é um modelo clássico, né? E quando eu falo modelo clássico, envolve gerar essa ideia de divisão de um inconsciente agindo fora da tomada da consciência, né? Bom, dentro desses modelos modernos da hipnose, a gente não precisa acreditar que de fato existe um transe, mas mesmo assim a gente vai usar a ideia de transe. Mesmo assim, eu vou trabalhar com transe, por mais que eu não acredite. Eu, pessoalmente, acredito, mas por mais que eu não acreditasse, eu ia usar a ideia de transe. Por quê? Porque ao hipnotizar alguém, inevitavelmente vai alterar o estado do corpo, vai relaxar, ou vai ficar mais tenso, vão vir emoções. E quando o estado do corpo é alterado dentro de um contexto de hipnose, isso me convence que eu estou hipnotizado. Olha que louco. Por mais que surja qualquer outro estado que não seja um transe, se ele surgiu, isso convence que a pessoa está em transe. Isso é qualificado como um transe, porque a pessoa não sabe que é o estado de transe. Outra, por mais que eu não acredite em transe, se eu criar a expectativa que a pessoa vai entrar em transe, pela expectativa, um estado vai ser criado. E esse estado criado a partir da expectativa a convence que ela está hipnotizada. Ou seja, para mim, como hipnólogo, tanto faz se existe um transe ou não, tanto faz a definição de hipnose. O que importa é que eu vou falar de transe como se ele existisse, porque isso vai surgir a partir da expectativa e isso vai convencer a pessoa. Então, nós vamos gerar um estado qualquer que a gente vai chamar de transe e vamos convencer a pessoa disso. Então, tanto faz se existe ou não esse tal de estado alterado. Né? Não importa para a gente, porque eu vou utilizar tudo como se fosse o tal do estado, sendo ou não. Né? E eu mesmo, né? Por mais que eu estude muito o modelo sociocognitivo, eu me considero um hipnólogo ericksoniano. Né? Então, eu entendo o transe não como estado alterado, mas como estado natural do ser humano. Ou seja, é um estado que acontece várias vezes durante o dia. Né? Para o Milton Erickson, o transe ele acontece várias vezes no meu cotidiano. E se eu acesso um estado várias vezes no meu cotidiano, não é um estado alterado. É um estado ordinário, é um estado comum, é um estado natural. Tá? Essa é a diferença de transnaturalista para estado alterado da consciência. Né? O que é um estado alterado da consciência? É quando eu estou fora do comum, é quando eu estou alcoolizado, é quando eu estou drogado, é quando eu estou em estado de choque porque aconteceu um acidente, e por aí vai. Né? Bom, eu falei anteriormente que quanto maior a sensação de estar hipnotizado, quanto maior essa sensação de divisão, mais poderosa é a hipnose. Mas como que eu vou fazer a pessoa perceber que ela está hipnotizada? Né? Quais são as formas de fazer alguém perceber que está hipnotizado? Bom, o sentimento de estar hipnotizado ele vem de duas coisas diferentes. Primeiro, a sensação de estar em um estado alterado. Né? Eu quero mudar o estado do corpo e convencer que esse estado é um estado de transe, para que ela tenha a sensação de estar em um estado de transe, um estado alterado. E segundo, eu vou gerar os fenômenos hipnóticos, porque os fenômenos hipnóticos são as respostas que estão fora da tomada de decisão da pessoa. Tá? Basicamente é isso aí. Vou gerar um estado e vou gerar os fenômenos hipnóticos. Os fenômenos hipnóticos são coisas que eu não gero conscientemente, consequentemente, são processos inconscientes, e quando eu noto, me convence que eu estou hipnotizado. Né? Tá. Então, se você quer aprender a fazer bem hipnose, você deve esquecer todas as definições passadas de hipnose que eu dei, né? E focar na seguinte definição: hipnose é como um mecanismo de amplificação e de feedback de respostas inconscientes. Vou repetir. Você pode passar a notar a hipnose como um processo de amplificação e de feedback de respostas inconscientes. E, ao meu ver, essa é uma das melhores definições possíveis para nós como hipnólogos. Como assim? Vamos entender melhor isso. Vamos entender melhor isso. A hipnose, ela funciona como um mecanismo de feedback. Por quê? Porque ela envolve comunicação e sugestão. Quando eu sugiro algo de forma verbal ou não verbal, eu estou gerando um estímulo, a pessoa vai receber esse estímulo e, a partir desse estímulo, ela vai reagir de alguma forma. O feedback que eu recebo é essa resposta a partir desse estímulo.
né? Então, o meu trabalho, meu primeiro trabalho como hipnólogo é estar atento a essas respostas que acontecem a partir do estímulo sugestão, né? Ou seja, eu tenho que estar atento, presente, consciente, com a acuidade sensorial, usando os meus sentidos para notar as reações que ocorrem a partir das sugestões. Então, primeira coisa, eu estou falando de um processo de comunicação que é variável. Segundo, eu estou falando de um processo de hipnose onde eu vou estar amplificando aquilo que é a resposta inconsciente. Mas como assim? Amplificar aquilo que é inconsciente. Vamos lá. O que é aquilo que é inconsciente? Sensação, movimentos involuntários e por aí vai. Então, durante a hipnose, eu vou notar aquilo que está acontecendo que não foi a pessoa que decidiu fazer. E eu vou amplificar a percepção desse algo. Tá. Se quanto maior a sensação de estar hipnotizado, melhor. Quanto mais convencido eu estou que eu estou hipnotizado, melhor. Eu quero gerar essa sensação nela de que ela está dividida e que está hipnotizada. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ela perceber essas respostas inconscientes. Então, eu quero que ela note um movimento involuntário do corpo. Então, a pessoa está ali sentada, ela vai ter um espasmo. Eu quero que ela note esse espasmo. Se eu percebo que se eu estou fazendo uma mãos coladas, fiz a mão colada, a pessoa começou a colar, não estabilizou e soltou, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção dela para essa pequena cola, para essa pequena dificuldade, e vou ampliar a percepção disso. Eu vou ampliar. Eu vou fazer essa pessoa, vou dizer para ela algo assim: olha que incrível! Você imaginou que sua mão colou? Ficou difícil você soltar. Olha que incrível que é o poder da sua mente. Ou seja, o meu foco foi na pequena resposta inconsciente. Eu vou olhar o pequeno sucesso que aconteceu e vou ampliar o pequeno sucesso ou a pequena resposta inconsciente. Se eu estou fazendo uma hipnose e eu percebo que os olhos estão trepidando, eu vou ampliar a percepção disso. Eu vou dizer, olha que interessante, os seus olhos estão trepidando. Isso é sinal de que você está hipnotizado. E você pode relaxar ainda mais. Eu percebo que enquanto você está me ouvindo, o seu pé está tendo espasmos e está fazendo movimentos involuntários. Olha que incrível, você está hipnotizado. Ou seja, eu estou jogando atenção para a pequena resposta involuntária e inconsciente e amplificando a percepção disso. O que eu quero é impressionar essa pessoa. Então, eu vou estar atento a qualquer pequena alteração ou resposta que seja, e eu vou dar o foco total nessa pequena alteração que é inconsciente, essa pequena alteração de algo que ela não decidiu. Eu vou fazer a pessoa perceber essa pequena alteração, essa pequena resposta, e eu vou amplificar essa percepção. Né? Então, essa ideia de amplificação eu trago porque a hipnose vai ter falha, vai acontecer a falha. Mas o meu foco não é olhar para a falha, é amplificar o pequeno resultado, é amplificar a pequena resposta inconsciente, porque a falha vai acontecer, inevitável. Né? Então, vamos levar para o contexto clínico. Estou fazendo uma indução de Davion no meu cliente. E essa indução promove um grande relaxamento nele. À medida que eu vou fazendo a indução, o corpo vai alternando as respostas, ela vai relaxando. O que vai acontecer? Vai mudar a respiração, vai mudar a pressão, vai mudar a temperatura dele, vai mudar o tom da pele dessa pessoa, e por aí vai. Né? Pelo simples relaxamento, vai acontecer uma série de respostas ali. E, após ter feito tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pessoa perceber essas alterações. Eu vou descrever para ela e fazer ela notar isso daí. Olha, perceba que o seu corpo está diferente. Você pode notar que suas pálpebras estão vibrando. Você pode perceber que sua respiração já está calma. Você pode perceber que seu corpo está pesado ou leve. Você pode perceber que mudou a sensação do seu corpo. Você pode tomar consciência do movimento involuntário que está acontecendo nos seus dedos agora, na sua mão. Né? E por aí vai. Toda resposta que é involuntária, inconsciente ou aparentemente fruto da hipnose, eu vou jogar atenção e vou ampliar a percepção desse negócio, gente. Isso é a ideia de hipnose como um amplificador. Então, sempre que eu notar essa resposta, a gente vai fazer um processo de descrever essa resposta de forma que a pessoa note isso acontecendo e isso convença ela de que ela está hipnotizada. Se eu vou fazer uma indução hipnótica e essa pessoa começa a ter espasmo, eu não quero só que o espasmo aconteça. Eu vou jogar a atenção dela para o espasmo e fazer ela notar o espasmo, associando a ideia de que esse espasmo acontece de forma inconsciente, que esse espasmo é fruto da hipnose e, consequentemente, ele está hipnotizado.
Isso é o processo hipnótico, né? Então, basicamente é isso aí. O que a gente vai fazer é ampliar a pequena resposta aparentemente inconsciente. Bom, e lembrando que se eu, por exemplo, gero um fenômeno hipnótico, um movimento ideomotor, um fenômeno ideoemocional, no 3 você vai sentir calmo, no 3 você vai sentir poderoso. 1, 2, 3, dispara a sensação. Eu não quero só gerar o fenômeno. Eu não vou gerar só o fenômeno. O que, que eu vou fazer? Eu vou gerar a resposta e vou fazer ela perceber que isso é fruto da hipnose. Não é só gerar. Esse perceber e amplificar a percepção que é o combustível. Então, se eu dei uma sugestão ideoemocional, o estado disparou, eu vou mostrar para ela que isso aconteceu. Eu vou dizer, olha que incrível. Se você está fora da hipnose, eu digo para você ficar calmo, você não consegue ficar calma. Mas se eu digo agora que no 3 você vai sentir incrível, no 3 você vai sentir incrível. Olha isso, 1, 2, 3. Dispara a sensação de incrível. Você consegue se sentir agora incrível? Consigo. Olha, você está hipnotizado. Isso potencializa todo o processo de hipnose. Então, a gente pode entender a hipnose como um processo de amplificação, como uma lupa de processos inconscientes. Eu, como hipnólogo, vou usar a minha cuidado sensorial, vou perceber as mínimas respostas que são aparentemente inconscientes ou frutos da hipnose, vou amplificar a percepção disso e fazer essa pessoa perceber isso de forma amplificada. Tá? Bom, e esse processo de descrever as respostas que estão acontecendo, né? Eu percebo que sua pressão mudou, eu percebo que sua pálpebra vibra, eu percebo que você está tendo espasmos. Isso, na verdade, é um dos elementos das induções ericksonianas, né? Uma das bases da hipnose ericksoniana. Isso a gente chama na hipnose de descrição, observação e descrição. São um dos principais elementos das induções ericksonianas, né? Então, tudo que você observar que é fruto da hipnose ou inconsciente, descreva, jogue atenção e amplifique. Né? Uma outra estratégia ericksoniana clássica é a ideia do reforço. Né? Tudo que parecer inconsciente, o fruto da hipnose, você reforça positivamente. Você pode dizer isso mesmo. Muito bem. Parabéns. Isso mesmo. Né? Então, se eu percebo que o dedo começa a ter espasmo, a mão começa a ter espasmo durante a hipnose, vou dizer isso mesmo. Muito bem. Só que pensa, se eu estou em uma conversa normal e digo isso mesmo muito bem, isso não faz muito sentido. Mas se eu estou em um contexto hipnótico e sem a pessoa fazer nada, eu digo isso mesmo muito bem, isso traz a sensação consciente para ela de que algo inconsciente está acontecendo. Ela vai notar isso e eu vou reforçar essa resposta inconsciente. Então, você pode observar, descrever ou reforçar, ampliando a percepção dessas respostas que são aparentemente voluntárias. E é isso que vai amplificar a expectativa. Tudo o que acontecer dentro do processo clínico, você vai jogar a atenção da pessoa para isso e vai ampliar a percepção disso, fazendo isso parecer algo muito grande, muito importante, ou como se isso fosse fruto da hipnose. Né? E aí eu te pergunto, se o seu cliente está na sua clínica sentado na poltroninha e o pé dele começa a ter espasmo, será que esse espasmo tem realmente algo a ver com a hipnose? Provavelmente não. Só que eu vou fingir que tem a ver. Eu vou me utilizar disso como se isso fosse fruto da hipnose. E eu vou convencer que isso é fruto da hipnose. Então, para mim, não importa se a resposta que está acontecendo que é inconsciente é fruto da hipnose ou não. O que importa é que eu vou me utilizar disso para convencer de que isso é hipnose. Tá? Basicamente, é isso aí. Então, se você já faz hipnose há um tempo, você pode notar que isso aqui envolve o que a gente chama na ericksoniana de acompanhar e conduzir. Né? Eu vou acompanhando a experiência da pessoa e vou conduzir ela. Eu vou validar tudo aquilo que acontece e eu vou dar um zoom, vou ampliar a percepção daquilo que parece ser inconsciente. Né? Na verdade, essa ideia de amplificação ela é utilizada em vários níveis diferentes. A gente pode entender que até é um conceito filosófico, né? E que mesmo que a gente não esteja em um contexto de hipnose de entretenimento, a gente ainda assim vai estar utilizando essa ideia de amplificação, até mesmo na clínica, né? Então, qualquer resposta que seja aparentemente inconsciente ou fruto da hipnose, a gente vai focar e amplificar. Exemplo da mão colada que não estabilizou. Não estabilizou, soltou, eu não vou focar na falha. Eu vou focar na pequena resposta, vou jogar atenção para isso e vou fazer isso parecer algo muito grande, muito impactante. Né? Caramba, você imaginou que sua mão colar, ela travou. Ficou mais difícil de você soltar.
Olha que incrível, olha que incrível isso. O que mais o seu inconsciente pode fazer por você aqui agora? Né? Bom, tá. Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar esse caso. Vai ter hipnólogo que vai fazer mão colada, vai soltar e vai dizer assim, ixi, não é hoje, não colou sua mão. É diferente de eu dizer, olha que incrível, você imaginou, ficou difícil soltar. Olha o seu inconsciente agindo aí. Perceba que a situação é a mesma. A falha aconteceu nos dois. Mas em um deles eu ampliei a resposta inconsciente e associei a expectativa. Tá? Isso é a ideia de amplificação. Então, nós, como hipnólogos, a gente não deve se importar com a falha. Por quê? Porque a falha vai acontecer, é inevitável. Tem gente que não vai gerar algumas respostas. O que importa é o pequeno sucesso e a amplificação da percepção desse pequeno sucesso. Né? E para eu amplificar, a primeira coisa que eu tenho que ter é consciência, presença. Eu tenho que estar presente para estar notando essa resposta acontecendo. Né? Tá, vamos voltar um pouco mais. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu esqueci algo, gente. Bom, acabamos, na verdade, né? Vamos rever alguns conceitos aqui. Tá, então, primeiro, hipnose não é algo. Hipnose é o conjunto de vários algos. O conjunto nem de vários algos, de vários processos. São coisas que não têm forma, são coisas abstratas. São a somatória de vários processos diferentes. Segundo, hipnose envolve a relação entre pessoas, envolve contexto, envolve sugestão, envolve expectativa, imaginação, processo hidrodinâmico e vários outros termos em conjunto. Hipnose não é transe, mas pode ser que você acredite ou não em transe, mas por mais que a gente não acredite, a gente vai agir como se existisse o tal do transe. Quando eu falo de hipnose, hipnose não tem a ver com inconsciente, hipnose tem a ver com acessar potencial inconsciente. E aqui eu trago uma metáfora para dizer o que é hipnose. Você pode usar hipnose explicando com a metáfora de que como se hipnose fosse um painel de controle do nosso inconsciente. Então você pode dizer para a pessoa assim, olha, hipnose não é ficar inconsciente. Hipnose é acessar o painel de controle do seu inconsciente. Com a hipnose, eu consigo desligar chaves da sua experiência ou ligar chaves da experiência, desconectar cabos da sua experiência ou conectar cabos da sua experiência. Eu posso pegar uma pessoa que, em uma situação, se sente em pânico e fazer desligar a chave do pânico e associar isso à chave da segurança. Da mesma forma, eu posso fazer a pessoa que fuma cigarro desconectar o gosto do cigarro e conectar um gosto de cocô à experiência desse cigarro. Da mesma forma, eu consigo fazer a pessoa que está fazendo uma cirurgia desconectar as chaves da percepção do corpo, gerando uma anestesia. Então, a hipnose não é ficar inconsciente. O que é hipnose? É acessar potencial inconsciente. Isso é hipnose. Então, obviamente que isso é um reducionismo, né? Como eu falei, qualquer definição de hipnose que a gente for dar vai limitar o que é hipnose, né? E a gente pode dar 10 mil definições diferentes, além das que eu já dei aqui. No fim, não importa para a gente. Não importa nada disso, né? O que eu sugiro é que, independente da definição, você veja hipnose como um processo de amplificação de respostas inconscientes e de acesso a potenciais nossos que a gente não está tendo conscientemente, né? Então, hipnose é a soma de várias coisas, pode ter vários modelos diferentes. Eu sugiro você não ficar preso a um modelo específico, mas sim você ter um máximo de modelos diferentes para você se adaptar e utilizar dentro de contextos diferentes o que fizer mais sentido, né? Hipnose vai envolver sugestão, expectativa, assim como a questão relacional, contextual e social. E para tudo isso, a gente vai utilizar sugestões verbais e não verbais. Para quê? Para direcionar a atenção da pessoa, criar expectativa, a partir da expectativa, entrar em jogo o processo biodinâmico, que vai fazer com que evoque estados e fenômenos hipnóticos. Né? Além disso, eu vou usar a sugestão para direcionar a atenção, semear ideias, associar ideias e fazendo com que tudo isso gere uma experiência alterada de percepção de realidade. Tá? Basicamente é isso aí. Essa aula aqui, ela se chama o que é hipnose, mas no fim eu não defini o que é hipnose aqui para você. Tá? Nessa aula eu quis falar sobre a hipnose como um todo, sem focar especificamente nos elementos, mas já fica o aviso. Vai ter algumas aulas daqui para frente que vão falar especificamente sobre esses elementos e principalmente sobre esses mecanismos que fazem com que a hipnose aconteça.
tá? Se você assistiu até aqui essa aula e você aprendeu nem que seja um pouquinho, aproveita e me ajuda, clica no like. Se inscreve nesse canal também, porque aí você continua acompanhando as nossas aulas, os nossos conteúdos. E saiba o seguinte, por mais que você esteja assistindo a gravação dessa aula no YouTube, essa aula, semanalmente eu dou aulas que acontecem ao vivo no Zoom. A gente tem um grupo aberto, onde a gente está divulgando essas aulas semanalmente, então você pode participar ao vivo e também, às vezes, tirar algumas dúvidas aqui comigo, tá? Agradeço a sua presença, espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Um grande abraço.